Resumo do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Mary Shelley é uma autora britânica mundialmente conhecida por ter escrito Frankenstein, romance gótico de 1818. Shelley é filha de 2 escritores e herdou a veia artística e política dos pais. Casou-se com o também escritor Percy Shelley, que era seguidor político de seu pai. Mary aprendeu a escrever no túmulo de sua mãe, ao desenhar as letras contidas na lápide. Seu pai a incentivava a escrever por meio de cartas, o que coincide com o teor de Frankenstein, que é narrado por meio de trocas de cartas entre os personagens. Em 1814, Mary começou um relacionamento com o poeta Percy Shelley, que ainda era casado. Nesse mesmo ano, o casal fugiu da Inglaterra acompanhado da irmã mais nova de Mary, Claire. Essas fugas se tornariam cada vez mais frequentes e Claire sempre acompanhava a irmã. Foi em maio de 1816, em uma viagem a Genebra com sua irmã e Lord Byron, que Mary Shelley, até então conhecida por Mary Godwin, concebeu a ideia de Frankenstein. Era um dia chuvoso e Byron sugeriu uma competição de contos de terror. Mary relutou, mas, depois de alguns dias, apresentou o conto aos amigos. Incentivada por Percy, ela trabalhou na história, tornando-a um romance. Nesse mesmo ano, a meia-irmã de Mary cometeu suicídio, assim como a primeira mulher de Percy. Enquanto fugiam pela Europa, Mary escreveu História de uma Viagem de 6 Semanas, publicado em 1817, mas continuava trabalhando em Frankenstein. Em 1818, Frankenstein foi publicado, originalmente de forma anônima, fazendo o público acreditar se tratar de um romance de Percy Shelley, já que o prefácio era de sua autoria e havia uma dedicatória ao seu herói político, William Godwin. Mary perdeu 3 filhos até que Percy, seu 4º filho, nascesse em 1819. Foram momentos de depressão profunda, relatados em poemas escritos em homenagem aos filhos mortos. Em 1822, Percy Shelley morreu afogado quando velejava com alguns amigos na Baía de La Spezia. Mary mandou cremá-lo, mas pediu que retirassem o coração, que foi encontrado junto a um poema, um pouco de suas cinzas e mechas de cabelo das 3 crianças mortas no escritório de Mary, após sua morte. Mary faleceu em 1851, aos 53 anos, provavelmente devido a um tumor cerebral. Frankenstein é um romance de terror gótico sobre um homem que tenta criar outro homem. E toda essa escrita sofre influência do que Mary Shelley passou em sua vida, desde as viagens com seu companheiro de vida até as depressões paralisantes após os abortos. O livro é narrado por cartas entre o capitão Robert Walton, que está em alto mar, e sua irmã, Margaret Saville. O capitão está em uma expedição ao Polo Norte em busca de glória após uma vida de fracassos e espera voltar tendo feito grandes descobertas geográficas e científicas. Seu navio fica preso quando o mar se congela e ele avista uma criatura em um trenó. Quando o mar se agita, a tripulação encontra Victor Frankenstein à beira da morte em uma balsa. O capitão e seus ajudantes recolhem o homem, e Walton, que sempre quis um amigo de verdade, se afeiçoa ao adoentado Victor e cuida dele como se fosse da família. Walton se impressiona com a sabedoria do cientista e afirma que se sacrificaria por um bem maior e uma glória duradoura. Depois de se recuperar, Frankenstein começa então a contar sua história para alertá-lo sobre esse tipo de pensamento. Victor Frankenstein teve uma infância feliz em Genebra. Gostava de ler sobre filosofia natural e alquimia, almejava encontrar a pedra filosofal e ansiava por descobrir o mistério da vida.
Já seu amigo, Henry Clerval, gostava das relações morais e era fascinado por contos de cavalheirismo. Em dado momento, os pais de Victor adotaram Elizabeth, uma menina órfã da nobreza italiana. Victor e Elizabeth se chamavam de primos e foram criados aos cuidados de Justine Moritz, que trabalhava como babá. Frankenstein foi um adolescente autodidata apaixonado pelas ciências naturais, tendo estudado nomes como Cornelius Agrippa, Paracelsus e Albertus Magnus. Após sua mãe falecer de escarlatina, foi enviado à Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, aos 17 anos, para estudar. Foi na universidade que Victor conheceu as modernas ciências naturais e descobriu o mistério da criação, o que o possibilitou criar uma nova vida. Passou um longo tempo afastado de todos, sacrificando até mesmo sua saúde, empenhado na sua criação, um ser semelhante a um homem, mas enorme. Porém, nem tudo saiu como esperado, e quando a criatura ficou pronta, tudo o que Victor queria era distância, em uma mistura de nojo e pavor. Seus sonhos de fama foram destruídos. É nesse estado que seu amigo Henry Clerval, que havia ido à universidade estudar, o encontra e passa a cuidar dele até que melhore. Victor, então, recebe uma carta de seu pai, informando que seu irmão mais novo, William, fora assassinado, fazendo com que o jovem retorne a Genebra. Ao chegar, Victor sai em uma caminhada para ver o local em que o irmão foi morto e avista a criatura, ficando convencido de que o assassino é o monstro. Ao ser informado que uma criada muito querida, Justine, é acusada do crime, Frankenstein e Elizabeth tentam de tudo para inocentá-la. Porém, há muitas evidências e Justine é condenada e executada. É nesse momento que a culpa por ter criado tal monstro passa a atormentá-lo. Tomado de remorso, segredo e dor, Victor decide subir o Monte Branco sozinho. E nessa viagem, cercado de belezas da natureza, as quais conhecia tão bem da sua juventude, mas que agora pareciam tão diferentes, que encontra sua criatura. É surpreendido por alguém não só letrado, como eloquente e articulado. É a vez, então, da criatura contar a sua história de uma vida de preconceitos e sofrimento. Ao terminar sua triste história, a criatura exige que Victor crie uma fêmea para ele, porque todos têm direito a uma companhia. A promessa é de que, tendo um par, deixaria a humanidade em paz. Mas, caso o cientista se recusasse, o faria passar por tormentas inesquecíveis. Muito contrariado, Victor concorda e, ao voltar a Genebra, torna-se noivo de Elizabeth, a quem estava prometido desde criança por seus pais e a quem ama profundamente. Frankenstein parte então para a Inglaterra com seu amigo Clerval, com o intuito de cumprir a promessa de criar uma fêmea. Após passar por algumas cidades, ele deixa o amigo na Escócia e vai sozinho para o arquipélago de Orkneys, onde dá início à criação. Depois de dias trabalhando, Victor decide que precisa sofrer as consequências de seus atos e destrói o que havia feito até ali. O monstro, que havia seguido o cientista por todas as suas paradas, o observava e jurou vingança. Não muito depois, em uma aventura de barco até a Irlanda, Frankenstein não só descobre que Clerval havia sido assassinado, como que ele é o culpado pelo crime. Frankenstein fica preso e adoece, permanecendo assim por vários meses. Após conseguir ser inocentado devido ao forte álibi, seu pai vai lhe buscar e juntos retornam à Suíça.
Ainda tomado de culpa e tristeza, Victor casa-se com Elizabeth, sem esquecer a promessa da criatura sobre a noite de núpcias. O casal viaja para a lua de mel no mesmo dia do casamento, e na parada para dormir, Victor decide vigiar a casa, sem entender do que de fato se tratava a promessa do monstro. Elizabeth fica sozinha no quarto, sendo presa fácil da criatura, que a estrangula e deixa o corpo para Frankenstein. Victor retorna a Genebra com a triste notícia, adoecendo seu pai, que morre em seguida. O cientista perdera para a criatura seu irmão mais jovem, seu melhor amigo, sua esposa e seu pai. Jurou então vingança e passou a perseguir o monstro em uma longa jornada até o norte, onde foi avistado pelo capitão Walton e sua tripulação. O navio do capitão Walton está novamente preso pelo gelo. Muitos tripulantes já morreram e ele teme um motim. Não sabe se segue para o norte e continua a tentar buscar a glória ou desiste e volta para o sul em busca da sobrevivência. Frankenstein morre no navio dos exploradores e a criatura surpreende o capitão Walton na cabine, que pensa em matá-lo, mas aceita ouvi-lo. Assim como Frankenstein havia alertado, a criatura é eloquente e convincente, saindo com vida do navio. Mas qual será seu destino? Frankenstein é considerado o primeiro livro de ficção científica publicado. Mary Shelley foi pioneira ao abordar vida artificial e reanimação de mortos. No momento em que o livro foi concebido, eram discutidas aplicações da corrente elétrica de Benjamin Franklin, os experimentos de Erasmus Darwin e temas como a eugenia. A obra já teve diversas adaptações para teatro, TV e cinema, e segue relevante até os dias de hoje. O principal tema abordado é sobre a criação, numa alusão à mitologia grega que o próprio título apresenta. Prometeu era um titã que roubou o segredo do fogo reservado aos deuses, para doá-lo à humanidade, e é então severamente punido por Zeus. A relação é clara. Frankenstein cria um monstro após descobrir o segredo da criação, e é punido com sofrimento eterno causado por sua própria criatura, fazendo-o entender que o segredo da criação é algo divino. Sobre o nome Frankenstein, é comum vê-lo associado à criatura, mas Shelley nunca a nomeou, chamando-a constantemente de monstro. Como citado anteriormente, a autora, no ano anterior, havia publicado História de uma Viagem de 6 Semanas. E é interessante notar como em Frankenstein há muitos trechos que remetem a diários de viagem, com muitas descrições de locais e até mesmo direções. Atualmente, muitos turistas montam roteiros baseados nos caminhos traçados pelos personagens da obra.